casa serviremos a Deus. Paz seja convosco, amém? Sou o pastor Marivão Monteiro, da Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Que a palavra de Deus entre em sua casa através dessa mensagem, te abençoando você, sua casa e toda a sua família. O texto sagrado de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Ouça o que diz a palavra de Deus. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Vamos meditar sobre o texto sagrado lido. Antes, eu quero te agradecer, você que se inscreveu no canal, pois nós chegamos a 100 inscritos na semana. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, leva para o maior número de pessoas, você que já é inscrito. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, dá um like, ative esse sino das notificações para que você não perca nenhuma mensagem. Deus te abençoe. Continuando a falar sobre o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 2. E aí, muitas verdades de Deus vêm à tona em um texto como esse. Uma delas é que não basta ouvir e entender a palavra. O apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: não sede ouvintes, mas cumpridores da palavra de Deus. Vivemos em uma geração de evangélicos onde as pessoas, graças a Deus, vão na igreja. Graças a Deus ouvem a palavra e às vezes até entendem. Mas falta-lhes fé. O povo de Deus nesse tempo precisa multiplicar a sua fé, purificar a sua fé e apurar a sua fé. O escritor de Hebreus, nesse texto sagrado, está falando de duas classes de pessoas que ouviram a palavra de Deus. Uns ouviram e creram, e outros ouviram e não misturaram essa palavra com a sua própria fé. E isso é muito ruim para aqueles que não têm fé. É por causa disso que você percebe que na igreja algumas pessoas crescem espiritualmente, outras não crescem. Mesma igreja, mesmo pastor, mesma palavra, e uns crescem e outros não crescem. A falta de fé, ela é uma das características de pessoas que têm anos, às vezes décadas na igreja, mas espiritualmente continuam bebês, espiritualmente continuam engatinhando, ainda sequer dão os primeiros passos. Tem que ter fé para viver todas as promessas de Deus. Tem que ter fé para viver todas as promessas de Deus. Pela falta de fé, as pessoas perdem muitas bênçãos no mundo espiritual. E nós vamos ler alguns textos e falar sobre eles juntos, aprender sobre eles. Ouça o que diz a palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 4, versículo 40. Diz assim: Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?
Jesus está aqui repreendendo os seus discípulos, os homens que ele escolheu chamar de apóstolos, falando para eles: por que não tendes fé? O homem que não tem fé, ele não vence as tempestades da vida. O homem que não tem fé, ele não usa a autoridade no mundo espiritual que o próprio Jesus lhe confiou. Sem fé, nos tornamos como a maior parte da humanidade que diz que conhece a Deus, mas ainda não conhece. É muito necessário que você busque a cada dia ler e ouvir a palavra de Deus. E isso vai multiplicar a sua fé. A falta de fé te impede de desfrutar os milagres de Deus. Ouça o que diz mais esse texto sagrado. Está em Mateus capítulo 13, versículo 58. Diz assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Incredulidade ou falta de fé fez com que as pessoas na Galileia perdessem os milagres de Deus em suas vidas. Se você ler Mateus capítulo 13, você vai ver que as pessoas se maravilharam quando viram Jesus ministrando a palavra, com tanta autoridade, com tanta sabedoria. As pessoas, às vezes, estão ao lado de um pastor e acham lindo Deus usando esse pastor. Falam: olha como Deus deu sabedoria para esse pastor, como Deus deu autoridade para ele. Mas por falta de fé em sua vida, muitos milagres de Deus estão retidos ou não estão chegando na vida desse crente. Quando lá fora os não cristãos compreenderem o poder e a autoridade de Jesus Cristo, eles serão salvos. E ainda sendo novos convertidos, se tiverem fé, receberão milagres poderosos vindo da parte de Deus, antes mesmo até de um crente, de um que está aí há décadas na igreja, mas não tem fé, ou não deixou com que Deus multiplicasse a sua fé, e fica com aquela fé do tamanho de um grão de mostarda dividido por 1 milhão. Porque se fosse do tamanho de um grão de mostarda, Jesus disse que esse homem faria grandes coisas. Precisamos sair de cima do muro e viver uma vida com fé em cada palavra que sai da boca de Deus. E as palavras que saem da boca de Deus nos dias de hoje, as pessoas são tardias em compreender. Estão na Bíblia Sagrada, que são as Sagradas Escrituras. Estão na boca do seu pastor, da sua pastora, daquele irmão, daquela irmã, cheios de fé, que vem ministrar a palavra de Deus para a sua vida. Ele ou ela é a boca de Deus falando. Como é difícil as pessoas compreenderem e entenderem que Deus, nos dias de hoje, Ele fala através da sua palavra. Ele usa homens e mulheres para que a vontade dele se cumpra e para que os ensinamentos dele se mantenham vivos em nossos corações. A palavra é eterna, de todo jeito ela vai durar para sempre. Mas quando semeamos essa palavra na vida de alguém, essa palavra encontra morada no coração das pessoas. E é a palavra que multiplica a fé do homem, como está escrito em Romanos 10, 17 e 18. Amém? Vamos ler mais um texto sagrado. Esse também está em Hebreus capítulo 10,
Só que agora, no finalzinho do capítulo 10 de Hebreus, está lá no versículo 39, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Os que não têm fé retrocedem, olham para trás, voltam para a vida que viviam antes. Se você ler um pouquinho antes, Hebreus 10, 38, a palavra de Deus diz assim: e todavia o meu justo viverá pela fé. Todo cristão genuíno e verdadeiro, ele vive pela fé. Não retrocede, não volta atrás, segue em frente nos caminhos do Senhor para a conservação da alma e também para a implantação do reino de Deus aqui na terra. Vamos fazer uma oração. Bendito e eterno Deus, nós oramos a Ti, Pai, e Te pedimos que essa Tua palavra, cheia de graça e de poder, encontre morada em nossos corações e multiplique a nossa fé, para que possamos cada vez mais vencer as tempestades e usufruir de uma vida de milagres, pois cremos que esta é a Tua vontade. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Te agradecemos, Senhor, pois o Espírito Santo tem cuidado de nós e tem feito com que nós cresçamos em fé, estatura e graça. Obrigado, Deus. Em tudo isso te agradecemos, pelo poder do nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.